Oizinho! Este é o VicaCast, onde falaremos com leveza sobre assuntos não tão leves assim. Nosso papo é de quinta, mas sempre de primeira. Estarei aqui toda quinta-feira às 11 horas da manhã. Quero trazer o evangelho fora da caixa, verdadeiro, sem censura. Vamos conversar? E aí, quem é que tava com saudade do podcast mais legal dessa internet? Depois de um hiato aí de alguns meses parado, finalmente o VicaCast está de volta e toda quinta eu estarei aqui novamente para trazer para vocês um papo cabeça, profundo, sobre assuntos que a gente precisa falar mais e com verdade, honestidade e vulnerabilidade para te ajudar a ser edificada, a crescer em Deus e para glorificar o nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente delicado, eu diria, e eu acho que é algo que pega aí no coração de muitas mulheres, muitas meninas que se convertem. Eu acho que é um tema até que eu nunca falei assim abertamente na internet, porque ele é mais íntimo mesmo, mas eu sinto que é um momento de falar, eu sinto que é um tema importante pra gente falar, porque acho que falta esse tema no meio solteiro. A gente lê muito diretamente para as casadas e sempre nesse lugar de depois do casamento, mas pouco se fala sobre como enfrentar o período da espera no quesito sexual. Se você não me conhece, eu sou a Vika, eu tenho 25 anos e eu não nasci crente, não nasci num berço cristão. Eu fui me converter em 2019, quando eu já tinha 22 anos e muitas águas rolaram por baixo da ponte antes de eu me converter. E, inclusive, já fica aí a recomendação do meu livro, Primeiro Eu Precisei Morrer, onde eu conto todo o meu testemunho, o lugar de onde Jesus me tirou e como ele transformou a minha vida de dentro para fora e hoje eu vivo uma vida abundante. Enquanto antes eu vivia uma vida de perdição, imoralidade, de mentiras, ideologias e tantas coisas que me roubaram e me destruíram, enquanto Jesus teve a vida eterna e abundante para mim. E eu tinha 22 anos quando eu me converti e antes disso eu tive uma história no mundo. Uma história da qual eu não me orgulho, mas que hoje eu uso para a glória de Deus. Já que eu passei por isso, que seja dada a glória a Deus, porque eu fui alcançada, a graça me alcançou e a minha vida mudou. E eu posso contar que você aí que tá me ouvindo, que tá passando por algo semelhante àquilo que eu passei, você pode sair dessa, você pode ser curada, você pode ser transformada, assim como eu fui. E eu não me guardei para o casamento, infelizmente. Hoje eu vivo uma vida em busca da pureza e da santidade, mas até os meus 22 anos, por eu não ser cristã, eu vivi uma vida aí no mundo e de imoralidade sexual, assim como a maioria dos jovens e adultos aí do mundo, né? Porque, na verdade, você se guardar para o casamento é totalmente contra a cultura do mundo. Totalmente absurdo você dizer que você não vai fazer sexo antes do casamento. E eu, por não ser cristã, na época, eu não me guardei, eu tive aí uma história antes de Jesus. E por que eu tô falando disso tudo pra introduzir? Porque eu sei que pode ser que você aí que tá me ouvindo também, assim como eu, teve um passado antes de Jesus. Ou então não, talvez você não tenha tido. Mas às vezes você teve os seus olhos abertos e você acordou nessa área sexual antes da hora. Pode ser que você tenha se envolvido com pornografia, com masturbação, às vezes com um livro que tinha uma cena erótica e ela te despertou em um lugar diferente. Às vezes você foi roubada nessa área e pode ser que você tenha sido despertada sem a sua vontade, às vezes você foi abusada. E eu sei que tudo isso abre uma porta que a gente não consegue fechar sozinha. Você não consegue desver o que você viu, você não consegue desfazer o que você fez. O que você pode fazer é render tudo isso aos pés do Senhor e viver uma vida nova a partir dali. E eu sei o que é isso, porque foi o que eu vivi. Quando eu me converti, eu passei por vários momentos, vários encontros mesmo com Deus, onde eu fui entendendo o que me convinha e o que não me convinha mais. E eu rapidamente entendi. Na verdade, eu lembro da sensação de não querer mais manter, o relacionamento que eu tava quando eu me converti. Eu sabia que não era da vontade de Deus. Eu sabia também, teoricamente, que fazer sexo antes do casamento era pecado, mas eu não tinha explicação. O que eu sei é que eu me apaixonei tanto por Jesus, eu queria tanto Jesus, que eu falei, eu vou cortar absolutamente tudo que me parece que não é da vontade de Deus e depois eu entendo.
E eu lembro também de ter um sentimento de que tinha coisas que eu nem precisava entender, sabe? Eu tava ali naquele momento tão louco do primeiro amor, onde eu queria tanto Jesus, onde eu tinha recebido dele algo que eu não tinha em nenhum outro lugar, que eu simplesmente aceitei que algumas coisas iriam mudar. E eu terminei esse relacionamento que eu tava, eu entendi que eu não iria mais fazer sexo a partir dali, até que eu me casasse. E eu entrei aí nesse momento, então, de cura e de inúmeros processos que eu fui vivendo, que eu posso falar também sobre isso depois. Eu fui me entender como mulher, eu fui me entender como mulher segundo a Bíblia, segundo os olhos de Deus, que isso mudou, assim, completamente a minha visão, porque eu era feminista, eu era... Vocês sabem, quem me acompanha sabe da história, eu já contei muitas vezes, tem no meu livro também, mas foi um processo que eu precisei adentrar para entender o que seria da minha vida agora a ser. Descer, na verdade, né? Antes eu vivia a ser antes de Cristo e agora era a minha vida depois de Cristo. E o que foi acontecendo? Eu fui percebendo que a minha vida precisava mudar e que eu precisava colocar alguns limites a partir de então. Eu lembro que essa história da sexualidade, ela foi muito rápida pra mim, pra entender, porque a minha mãe já tinha tido essa conversa comigo muitos anos antes, quando eu ainda namorava um outro rapaz. Eu tava longe, muito longe de conhecer a Cristo, e a minha mãe me explicou, ela me falou que o que eu tava vivendo não era de acordo com a vontade de Deus, e ela foi muito sábia, muito bondosa em conversar comigo, e eu me lembro de entender e respeitar, mas de pensar, isso não faz sentido pra mim, porque eu não conheço esse Deus ainda, não faz sentido obedecer a um Deus que eu não sirvo. E foi até o que ela entendeu também, e enfim, eu sabia que era pecado, mas como eu não servia esse Deus, não fazia sentido. E aí Deus começou a me chamar, eu tive um encontro aí verdadeiro com Jesus, minha vida foi transformada, e essa foi uma das primeiras luzes que acenderam na minha mente. Eu sabia que eu não poderia mais dormir por aí com caras, enfim. E eu fiz esse passo, eu falei, eu quero Jesus, e mesmo que eu não entenda isso, mesmo que talvez exista uma interpretação aí, eu vou me guardar. E eu entrei num processo de entender. E eu creio aqui que eu tô falando com mulheres que já estão nesse caminho de desejar a Cristo. Não sei se tem alguém aqui me ouvindo que sequer conhece Jesus. E se você não conhece Jesus, eu espero de todo o coração que hoje queime isso no seu coração, que você se sinta tocada pelo Espírito Santo, porque Jesus é maravilhoso. Mas eu acredito que a maioria das meninas que estão me ouvindo agora são meninas que já conhecem a Jesus. E por isso que eu não vou ficar aqui me demorando nos motivos do porquê que sexo sexo é para o casamento e antes do casamento é pecado, que eu acredito que talvez você já tenha essa base. Caso você não tenha, eu vou só pincelar que existe tempo para todas as coisas. E nós vamos ler em Hebreus que o leito matrimonial é para ser guardado imaculado. Ele não pode ser maculado. Temos que guardar o leito matrimonial e que existe... casamento e sexo são a mesma coisa para Deus, e que a santidade do sexo tem tudo a ver com a aliança de casamento que ele separou para o homem e para a mulher, quando eles se colocam diante dele e firmam um compromisso. E essa união profunda e íntima sexual, ela é separada para o momento em que você já se colocou diante de Deus e disse, eu terei responsabilidade diante do Senhor para com essa pessoa, e o meu corpo não é mais meu, mas é dessa pessoa, e o corpo do meu marido será meu, não é mais dele. Dois que viram uma só carne. Isso é uma responsabilidade, uma aliança muito profunda, muito verdadeira e muito séria diante de Deus. E é separado para este tempo. E o que a gente vê hoje no mundo é uma sexualidade tão barata, tão pobre, tão nojenta, onde as pessoas se usam a todo tempo, de qualquer maneira, sem nenhuma responsabilidade. E vemos meninas quebradas por aí, sendo jogadas de um lado para o outro, sem nenhum valor, se colocando em situações absurdas, porque se entregaram a mais de um parceiro e não sabem mais quem elas são. E isso não tem nada a ver com o plano perfeito de vida abundante que Deus tem para elas, assim como Ele não tinha esse plano de vida para mim e não tem isso para você. Para nós, Ele tem vida abundante, alegre, onde você vai se deitar com o seu marido e diante daquele compromisso verdadeiro, onde não vai ter medo, insegurança, onde você não vai ter aquele medo de, meu Deus, será que amanhã ele vai me ligar? Você já tem um compromisso, uma aliança séria diante de Deus, de promessa, onde um promete estar ao lado do outro até a morte. Esse sim é o momento certo para vocês desfrutarem do prazer sexual.
E, enfim, tem muitos, inúmeros outros motivos e assim, realmente cabe um podcast só para isso, mas o básico aqui é: Deus vê o sexo e o casamento como a mesma coisa. Um é para o outro. O sexo é para o casamento e o casamento é para o sexo. Até como, por exemplo, também o casamento sem sexo é também um lugar de brecha espiritual, onde também estão em pecado. O casal que não comunga um do outro sexualmente no casamento também é errado diante de Deus, porque esse momento foi feito para isso, para esse tempo, para essa aliança. É para ser desfrutado, é para fortalecer o casal. Enfim, mas o que eu quero falar hoje é basicamente sobre como é lidar com a sexualidade no lugar de mulher solteira. Estou solteira, eu não me casei ainda, portanto eu não desfruto ainda do prazer sexual, mas eu desfrutei antes de Jesus e eu tive uma experiência que eu sei que vai ser completamente apagada. Já foi apagada, mas eu sei que quando eu me casava, a experiência que eu tive no passado será completamente incomparável diante daquilo que eu vou viver debaixo da santidade e da bênção de Deus quando eu me casar. E eu sei disso porque eu tenho muitas amigas que viveram a mesma experiência de ter uma vida antes de Jesus e depois se casarem e dizerem que não se compara a relação sexual debaixo da aliança, debaixo da certeza e da bênção de que Deus está com o casal, de que aquele ali é o momento em que adora a Deus, que reflete a santidade de Deus. E é tão louco, né? A gente vê um mundo onde o sexo foi tão banalizado, tão sujo, que a gente nem consegue entender, nem consegue dimensionar que para Deus, no casamento, o sexo adora Ele, é uma forma de adoração a Deus, é uma forma de refletir a santidade de Deus. Mulher e homem, esposa e esposo, mulher e marido, marido e mulher, que se desfrutam um do outro, representam, adoram a Deus e refletem a santidade de Deus. Tudo isso que eu tô falando é algo que eu não experimentei ainda. Eu falo porque eu conheço a teoria, porque eu acredito completamente na Bíblia, sei que Deus não mente, eu confio nessa promessa de que a vida sexual pro casamento ela vai ser diferente daquilo que eu vivi, vai ser muito melhor do que aquilo que eu vivi, mas eu ainda não desfrutei isso. Mas como é para uma mulher solteira que já teve, infelizmente, os olhos abertos para essa realidade sexual, como é a espera em Deus? Eu já recebi muitas mensagens assim de: Vika, como você lida com desejo sexual? Como que é pra você dizer não? Como é pra você isso, isso e isso? Eu tive também a experiência de viver um namoro, né, cristão, que acabou, nós não estamos mais juntos, mas também tem tudo isso. Como é não cair nesse lugar? Como é viver em santidade? Como é isso? E eu sei que é uma luta, porque principalmente para alguém que acabou de se converter e tá acostumado a ter uma vida sexual ativa, eu sei que é muito difícil, diferente você pensar que, por exemplo, pode ser que você fique 4, 5, 6, 7, 8 anos ou para sempre sem fazer sexo, né? E no mundo em que a gente tá hoje, onde isso é tão valorizado, sexualidade é uma coisa tão viva entre as pessoas de uma maneira tão relapsa, é estranho pensar, né? Eu, por exemplo, desde que eu me converti, eu nunca mais tive nada nem perto de uma relação sexual. Nada, já vão fazer aí quase 5 anos. E eu sei que essa dúvida fica no coração das meninas. Eu já recebi muito essa pergunta e eu queria abrir o coração com vocês aqui e falar sobre isso. Dizer que a gente não vira santo, a gente não vira anjo depois de se converter e os nossos hormônios não morrem. Mas a diferença é que nós não caminhamos sozinhas mais e nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda a vencer a tentação. E o Espírito Santo nos ajuda a ser forte no lugar em que nós somos fracas. Porque lá em 2 Coríntios 13, vamos ler que quando sou fraca, aí é que sou forte. Porque a força de Deus se manifesta na minha fraqueza. Nos lugares em que nós temos mais dificuldade, que nós conseguimos deixar espaço para Deus ser Deus. Uma vez eu tive uma conversa muito legal com uma amiga minha que é casada, e ela falou que uma das dificuldades que ela mais enfrentou durante o namoro era a de lidar com o desejo dela. E a gente não fala sobre isso, a gente não escuta mulheres falando para mulheres: olha, você vai sentir desejo, seja no namoro, seja numa vida solteira. Às vezes você vai assistir um filme e você vai ser
tentada nesses lugares que você tá tão desesperadamente tentando apagar. E por isso que eu aconselho tanto que a gente se guarde nesse lugar, que a gente evite consumir filmes que tenham cenas. Eu, por exemplo, eu tenho esse costume já de pular todas as cenas. Quando começa a beijar muito, eu já pulo. Quando livros que tem qualquer tipo de cena, minimamente que seja, eu pulo todas essas cenas. Porque eu sei que o lugar do meu coração que eu quero preservar de pureza não tem espaço para que eu deixe qualquer um desses pequenos lampejos de sexualidade serem abertos aos meus olhos novamente. Eu sei que é um lugar que eu preciso cultivar, que eu preciso guardar o meu coração, porque senão que eu mesma vou ter que lidar com as consequências disso. Por isso eu prefiro me blindar e não deixar espaço do que ficar andando no precipício e, por exemplo, cair em lugares de tentação, de masturbação, por exemplo. A gente precisa se posicionar, a gente precisa andar longe do precipício, numa distância muito segura, onde a gente não tá perto demais de cair. Assim como no namoro também, precisa ser levantados limites altos e fortes, e você não tem que estar andando no abismo o tempo todo, não tem que ficar sozinho, não tem que passar de beijos quentes demais, não pode, a gente precisa se guardar nesse lugar, porque as consequências nós mesmos que vamos enfrentar, não é só ter que confessar pecado pro pastor, é ter que lidar com a nossa mente, de ter que lidar de novo com aquele lugar, de novo, de buscar ir mais profundo, de mais uma vez amassar a nossa carne e dizer você não manda em mim. E é um lugar que eu não quero ter que enfrentar, que eu já passei tempo demais me curando nessa área, para eu precisar voltar para esse lugar de uma maneira tão boba, sabe? E vou dar um exemplo. Eu assisti a primeira temporada de Os Bridgertons e ter assistido essa série foi muito ruim pra mim. Muito, muito ruim. E eu parei, eu não terminei de assistir, eu não vou assistir os outros episódios, mesmo que vocês me falem, é leve. Não, eu não vou assistir, porque eu sei o que causou na minha mente ter algumas memórias acordadas, que eu tava tanto tempo tentando jogar água nelas, sabe? Eu não quero brincar com fogo, eu não quero passar dos limites, eu não quero chegar em lugares que vão me prejudicar, que vão roubar o meu coração. E eu quero colocar pra dormir essa área da minha vida, porque ela não tem que estar acordada agora. Infelizmente, a área sexual da minha vida foi acordada antes da hora, mas eu posso colocá-la pra dormir. E Jesus já colocou ela pra dormir. E eu não vou ser quem vai derrubar um copo de água no meio da noite pra fazer ela acordar de supetão. Eu quero que ela seja acordada na hora certa, quando eu estiver casada, pronta pra fazer isso, desfrutar dessa bênção, diante da bênção de Deus, refletindo a santidade dele, honrando quem ele é, debaixo de uma aliança. E eu não quero ter que lidar com as consequências, porque eu sei que eu não preciso disso. Eu sei que Jesus me ajuda, Deus é forte, Ele guerreia por mim, mas eu não vou brincar nesse lugar. Nós temos que ser sábios e não podemos ficar colocando Deus à prova. Deus vai me ajudar. Não. Não é mais sobre vai dar tudo certo, é só pedir perdão que tudo... Não é sobre isso. É sobre um estilo de vida de santidade que eu quero viver. E por isso eu guardo os meus olhos, eu guardo as minhas mãos, eu guardo os ambientes que eu vou, as conversas que eu tenho. Inclusive, pra mim, por exemplo, é um assunto que eu nunca entro com as minhas amigas casadas, de saber sobre a vida delas, enfim. Porque é um lugar que eu não quero abrir no meu coração. A gente precisa levantar muros fortes pra gente não cair em lugares de pecado por bobeira. E uma coisa muito verdadeira é quem confessa a tentação não confessa pecado. Então tenha por perto pessoas perto de você que você ama e que você confia, que são maduras na fé, que estão à frente na fé, mulheres casadas, que você pode chegar nelas e dizer, olha, eu tenho sido tentada nessa área. Na minha vida é uma área que eu percebo, porque como eu não tô me relacionando com ninguém, eu não tenho namorado, eu não converso com nenhum menino, enfim, tudo isso, eu não consumo nada que me leve pra esse lugar, eu vejo que os filmes que eu assisto, às vezes, podem abrir essa porta. E por isso eu fico sempre fechando os meus olhos e pulando cenas e filtrando tudo que eu assisto, justamente para que essa área não seja descoberta em mim antes da hora, para que isso não seja despertado novamente. E essa com toda certeza,
o maior conselho que eu dou pra você, menina solteira que me acompanha. Não alimenta isso. Assim como eu também acho que não é saudável você ficar se alimentando só de romance, daqueles livros açucarados que tem os príncipes perfeitos. Não faça isso, não se alimente disso, porque isso vai alimentar em você uma carência que vai te empurrar pra uma ansiedade que você não precisa viver durante o seu tempo de espera. Se você não namora, se você tá se sentindo triste, por exemplo, por não estar namorando, não caia na tentação de assistir um filme de romance pra ficar chorando porque você não tem um namorado. Porque esse lugar é um abismo, e abismo chama abismo. E é muito fácil você cair ou numa conversa de defraudação com um amigo da igreja, ou com qualquer pessoa que seja, ou até mesmo cair em masturbação num momento de carência. Não se permita, você é forte, você não é uma criança imatura, você é uma mulher forte, fortalecida pelo Espírito Santo. Você não caminha sozinha, então não se permita cair nesses lugares. Eu vejo a sexualidade como um lugar onde nós, mulheres solteiras, precisamos ter essa consciência de que se tivermos essa área despertada, nós somos capazes, em Jesus, de colocá-la para dormir de novo. Eu recomendo muito a leitura do livro Pureza é Poder, da Lisa Beaver. Foi um livro que foi transformador para mim nessa área. Eu li quando eu tava... não foi no começo da conversão, mas ele foi muito importante para mim, para enxergar a minha vida de novo com olhos de pureza, para entender os lugares que eu ainda precisava passar por mais cura, porque é um livro muito poderoso que vai passar justamente por essas áreas da sexualidade de uma maneira muito sóbria, muito verdadeira, sem romantizar e falando a verdade de que nós somos pessoas. Eu tava falando, né, sobre a situação da minha amiga em relação ao desejo, né? E é verdade, a gente sente desejo. Não é porque agora você caminha com Jesus que o seu desejo sexual está morto. Isso é uma mentira. E, aliás, nós temos desejo sexual porque Deus quer que nós tenhamos. Nós somos feitos para nos relacionarmos sexualmente com os nossos maridos. Homens e mulheres foram feitos para desfrutar disso no casamento. É uma bênção que Deus deu. É para fazer filhos, entende? É uma coisa muito linda, muito poderosa, faz parte do plano perfeito de Deus para a família. Essa intimidade sexual, ela existe porque Deus desejou que existisse para o homem e para a mulher juntos num casamento. Então, o desejo não é um pecado. O que é pecado é o que você faz a partir do seu desejo. Se você tá namorando, por exemplo, você passou um limite com o seu namorado, você ter sentido desejo não é o problema. O problema foi você ter cedido ao desejo. E a partir daí, o que você vai fazer? Você vai atrás de alguém para confessar, você vai levantar limites mais altos no relacionamento, você vai, parar de beijar se for necessário. Isso é algo que eu penso sempre, a importância da gente conhecer os limites. O namoro à corte, por exemplo, é algo que, pra mim, tá totalmente dentro do meu... Não tá fora dos meus planos, sabe? Porque eu reconheço o valor dessa área na minha vida e como eu realmente quero preservar a minha pureza, preservar a santidade que Jesus tem me ajudado a caminhar, sabe? E a gente precisa ter essa certeza de que vale mais, a espera vale mais a pena. Hoje eu coloco do lado casais que eu conheço que não esperaram e que desfrutaram da vida sexual antes da hora, e casais que esperaram, e eu vejo bênçãos claras na vida daqueles que esperaram, enquanto eu vejo outros colhendo coisas tão difíceis como ciúmes desesperados, dependência emocional, às vezes divórcio, tanta coisa, sabe? A gente vê, os frutos estão aí, a gente pode ver os frutos na vida dessas pessoas. E eu vejo os frutos das minhas amigas que esperaram, e eu falo, eu quero esses frutos, e por isso vale a pena eu esperar. Nos momentos de carência, quando... às vezes vem essa ideia de, meu Deus, porque a gente é gente, eu sou gente, eu não sou anjo, eu sou aqui de carne e osso, é claro que a gente sente desejo, é claro que a gente sente vontade, às vezes a gente vê um cara bonito e pensa, nossa, pode ser que seja ele meu marido, e aí aflora aquela carência. É normal, isso acontece, mas o que eu vou fazer a partir daí? Eu vou levar isso pro secreto, eu vou falar, Deus, me ajuda, eu tô sendo fraca nisso, eu tô precisando de direção nesse lugar, eu vou cortar os abismos que estão me chamando. Se é filme, eu vou parar de assistir o filme, se é um livro, eu vou parar de assistir de ler o livro. Eu tenho um livro recentemente que eu li, que imediatamente o Senhor falou pra eu parar de ler, porque eu sabia que aquilo tava me levando pra um lugar de carência, e eu parei de ler. Às vezes é difícil, mas a gente precisa pensar o que precisa ser inegociável. O meu inegociável é a minha caminhada com Deus. Uma leitura é totalmente negociável. Eu tenho tantos livros, eu tô aqui olhando pra eles, eu tô no meu escritório agora. Eu tenho tantos livros, eu não preciso ler aquele livro, eu posso ler qualquer outro. Eu posso ler um livro que vai me edificar, que vai me ajudar, que vai ser uma história mais leve,
leve, uma ficção mais tranquila, que não vai me levar para esse lugar de abismo. Eu já saí do abismo, eu não quero voltar para lá. Eu sei o que é viver uma vida de sexualidade imoral, eu sei o que é isso e eu não quero voltar para esse lugar. Eu vejo as meninas hoje na internet, as tiktokers, as influenciadoras que vivem dos próprios corpos, as cantoras que estão ali vendendo a sua carne e que estão sendo adoradas pela sua carne. Eu sei o abismo que está no coração delas. Eu já vivi e eu não quero voltar para esse lugar. E por isso que é tão poderoso a gente se posicionar nesse lugar. E nós vamos colher frutos da espera e da obediência. Se você não entende, se você pensa, não, mas eu amo meu namorado, a gente vai casar. Cara, tenha temor. A gente não precisa entender para obedecer. Confia em Deus, confia no teu Deus que te criou, que te salvou, que te escolheu, que não errou nunca com você. Confia que vai valer a pena esperar até depois do casamento, até o momento em que vai ser indissolúvel a aliança, onde vocês dois formarão um elo de 3 dobras com Deus que ninguém vai destruir. Espera. Vai valer a pena, nós vamos colher bons frutos da espera. A gente não vai se arrepender de ter obedecido. E eu falo isso por experiência própria, não nessa área, né? Porque eu ainda não colhi o fruto da obediência, eu ainda não casei. Mas em todas as outras áreas, sempre que eu sacrifiquei algo, que eu entreguei algo por Deus, em nenhuma vez eu fui frustrada por ter obedecido. E eu sei que não vai ser nessa área que eu vou ser. Eu confio no Deus que eu sirvo. E eu te convido a tomar esse passo de confiança e a se posicionar, porque você também não vai se arrepender de obedecer. Guarda o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Rende aos pés do Senhor todos os teus desejos sexuais. Rende aos pés dele e se entrega confiante de que vai valer a pena. Mas não pela bênção que você vai receber, mas porque é uma bênção caminhar com Deus e obedecê-lo. Esse é o presente, esse é o galardão, essa é a alegria, obedecer ao Senhor. É muito melhor estar com ele do que estar no mundo, longe dele, ou vivendo, sei lá, da sexualidade do que você for, do que você imaginar. Uma vez eu li, inclusive fica aí mais uma dica de leitura, que é o Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. É um dos melhores livros que eu já li na minha caminhada até hoje. Quero muito reler, inclusive. É da Rosalia Champagne, não sei. Ela é maravilhosa. E ela era homossexual, era casada com uma mulher. Ela se encontrou com Jesus e teve a vida dela redimida, transformada. Hoje ela é casada com um homem e tem filhos. É uma história lindíssima de fé, de redenção, de encontro com a verdade da Bíblia. E ela fala sobre sexualidade e ela fala uma coisa que me impactou tanto. E eu quero terminar esse podcast hoje com essa frase dela, que ela vai falar assim: a minha vida, a minha mentalidade sobre a sexualidade mudou quando eu entendi que o meu pecado não estava na minha sexualidade ser homossexual, mas estava em estar em desobediência. E eu percebi que mesmo se eu estivesse, por exemplo, dormindo com um homem, vivendo uma sexualidade heterossexual, fora da bênção de Deus, eu estava tão em pecado quanto. E isso me ajudou a entender que a redenção não está em qual pecado você está pecando. Está simplesmente em pecar. Não importa se é heterossexual ou homossexual. Debaixo da aliança de Deus é bênção. Fora da aliança de Deus, qualquer coisa é pecado. E nós entendemos sim que a família é homem e mulher, eu entendo isso, eu sei que você entende isso também. E você, por exemplo, esconder talvez algum desejo sexual, oprimir isso, se relacionando com um homem e falando, não, mas pelo menos é um desejo heterossexual, isso também é pecado. A gente precisa se submeter à verdade da palavra e confiar que Deus tem o plano certo, que Deus fez o plano perfeito e que tudo fora disso é mentira do mundo. Eu fui muito confrontada por essa frase da Rosalia no livro, me fez entender que a sexualidade ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E que não é, por exemplo, mas é homem e mulher, a gente se ama, a gente já tá aqui, a gente vai casar. Não. Existe um motivo para Deus ter dado tempo para cada coisa. E existe um motivo para ser bênção, obedecer a Deus e viver debaixo dos comandos e dos mandamentos dele. E eu tenho certeza que a gente vai poder testemunhar isso no futuro. Mas não viva pelo testemunho, viva pela alegria de viver uma aliança com Deus agora, nesse exato momento.
Eu quero orar com você antes da gente terminar e eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você estiver. Não sei se você tá na sua casa dirigindo, lavando louça. Se você puder, depois volte, se você preferir, para orar nesse momento de uma maneira mais leve, mais tranquila. Mas eu quero te convidar a fechar os olhos e repetir junto comigo as palavras. Orar aí com as suas palavras, na verdade. E eu vou orar com você. Senhor Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dessa mulher que ouviu esse podcast até aqui. E eu peço, Espírito Santo, que se essa mulher estiver batalhando agora em alguma área da sexualidade dela, que ela seja fortalecida pela sua força agora, em nome de Jesus. Que toda amarra do pecado venha cair por terra, em nome de Jesus. Que toda venda que está impedindo ela de enxergar as tuas bênçãos seja rasgada agora, em nome de Jesus. Que toda corrente que está aprisionando ela e impedindo ela de viver a vida abundante que o Senhor tem para ela, de pureza e de santidade, que seja quebradas agora, em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, pela paz que excede todo o entendimento e pela convicção da justiça, do pecado e do juízo. Eu peço, Jesus, que os olhos dela sejam abertos para que ela veja que ela foi chamada para santidade e pureza e que o Senhor a veste com vestes novas. Ela não é suja, ela não é o passado dela. Ela é a história que o Senhor está escrevendo para ela. Eu declaro sobre ela vida, pureza e alegria e força para caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Se esse podcast foi uma bênção para você e te ajudou de alguma forma, compartilha ele com o máximo de mulheres que você puder pra gente se fortalecer, sendo mulheres fortes, posicionadas no Evangelho, vivendo em pureza. E eu creio que vamos viver um tempo onde a maioria das mulheres estarão redimidas e prostradas diante da santidade de Jesus, vivendo para Ele, porque Ele é que tem a boa vida para nós. A vida com Ele é a vida que mais importa. Eu te agradeço pela sua companhia. Volto aqui semana que vem, na quinta-feira. E é isso. Beijo!